Bom, pessoal, dando continuidade no nosso curso de conversão termoquímica de biomassa, na aula de hoje vamos conversar sobre gasificação de biomassa. Ao longo do curso, já nós conversamos um pouco sobre combustão, pirólise, inclusive nas primeiras aulas um pouco, né, da classificação das rotas de conversão de biomassa, entre as quais estão as bioquímicas e as termoquímicas, que são o escopo do nosso curso, tá? Pessoal, às vezes aqui a internet no Unicamp falha, tá? Podem falar à vontade, eu posso repetir, tá bom? Então, já são os três tipos de conversão termoquímica até agora, já nós estudamos, iniciando hoje a gasificação, tá? Esse é um processo muito abrangente, que inclusive hoje, na atualidade, né, tem uma aplicação muito importante, porque a partir desse processo vocês podem gerar hidrogênio. Agora, hidrogênio vamos falar assim, é o combustível do presente, né? Além disso, com a crise da Rússia, na verdade, da guerra da Rússia com a Ucrânia, então a produção de fertilizantes e de gás natural, né, também é importante. Então, através da gasificação, vocês podem gerar gás natural sintético também, tá? E também amônia, né, que é a matéria-prima para a produção de fertilizantes, tá? Através de Fischer-Tropsch. Beleza? Então, vamos iniciar com uma introdução, né? O processo de gasificação consiste na conversão de um combustível, né, nosso curso é biomassa, tá? Com o objetivo de produzir um gás de síntese, né? Às vezes chamado gás pobre, porque quando você compara esse syngas ou gás de síntese com, sei lá, um gás natural, o PCI é até 10 vezes menor, né? Então, é por isso chamado gás pobre. Em inglês, é syngas, tá? Como a gente pode ver aqui na figura, né? Or producer gas, certo? Então, pessoal, a principal aplicação desse gás de síntese é para ser usado como combustível em acionadores primários, tais como turbinas a gás, microturbinas a gás, motores de combustão interna, entre outros, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre alguns requerimentos, né, técnicos desse syngas, tá? Tipo, como esse syngas deve cumprir alguns requerimentos dos acionadores primários. Então, por outro lado, eu já falei, né, no início da aula, que era possível produzir gás natural através do syngas, amônia. No entanto, também é possível produzir combustíveis líquidos sintéticos, como gasolina, diesel, nafta, através de uma síntese que é bem famosa, que a gente já ao longo do curso falou sobre ela, que é a síntese de Fischer-Tropsch, né, que foram dois cientistas alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Haber-Bosch foi durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, pessoal, isso como a introdução, né? A aula de hoje é muito urgente, dependendo do tempo, acho que dá até para dividir em duas partes, mas vamos tentar discutir, conversar com calma, né? Aí também, quem tiver dúvidas até agora, quem quiser contribuir com alguma coisa em introdução, fica à vontade, tá? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Basicamente, aqui, essa é uma representação, na verdade, de um reator ou um gasificador downdraft, tá? Ou concorrente, né? O qual contém essas etapas, né? Secagem, pirólise, combustão e redução, tá? Pessoal,
já nessa mesma aula, a gente vai ver a classificação dos diferentes tipos de gasificadores, beleza? Aqui a gente está produzindo, na verdade, o gás de síntese principalmente e um biochar. O biochar, igual que o biochar que é obtido no processo de pirólise, ele também pode ser usado em diferentes aplicações, né? Como carvão ativo, para tratamento de águas, acondicionador de solos, inclusive como combustível em caldeiras ou mesmo em gasificação, tá? Vocês podem novamente gasificar esse biochar, certo? Então, vamos falar um pouco, né, dos requisitos e da qualidade do gás de síntese, tá? E da composição, certo? O gás de síntese, na verdade, ele está composto por diversos gases, tá? Mas sempre o objetivo é obter hidrogênio e CO, ou seja, monóxido de carbono. Quais matérias-primas a gente pode usar no processo de gasificação? Muitas, né? A gente tem carvão, né? Como eu falei, o carvão foi a matéria-prima usada durante a Guerra Mundial, né? Pelo bloqueio. Então, os nazis usavam gasificadores aí, né? No carro para produzir através de Fischer-Tropsch gasolina. Eu não botei uma figura aqui, mas daqui a pouco a gente procura no Google, tá? Então, carvão, tá? A gente também pode usar petróleo, óleo pesado, né? Tem gasificadores de leito rastreado, certo? Que já eles podem gasificar de tudo, pessoal. Esses leitos rastreados são mais a nível industrial, certo? Evidentemente, a gente também tem biomassa como combustível no processo de gasificação e também resíduo sólido urbano, tá? É oportuno falar que vocês não vão gasificar o resíduo sólido urbano. Ele precisa de um condicionamento, né? Um pré-tratamento, aí uma separação, né? Até de alguns compostos presentes aí nos resíduos sólidos urbanos, né, que é lixo, falando de um jeito, vamos falar assim, do lixo, e é obtido um combustível derivado do resíduo. Esse vai ser o combustível que vai ser fornecido no gasificador, tá? Pessoal, já dependendo da disponibilidade e flexibilidade dessas matérias-primas, a gente já pode visar e projetar a produção de gás de síntese, tá? Evidentemente, a composição desses combustíveis, desses possíveis combustíveis, é importante, tá? Isso vai influenciar na qualidade, né, do gás de síntese, no teor energético, certo? Pessoal, até agora alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não, não dá para ver, né? Aqui, ó. Esse foi o exemplo que eu falei, né? Que eles tinham gasificadores aí, os nazis, né? Para eles produzir o combustível, pessoal. Era um bloqueio, né? Evidentemente, de todos os países, tá? Daí eles meio que adaptaram, realmente é uma escala a nível de bancada, né? Então, eram reatores de leito fixo, né? Os quais têm um volume menor. Então, isso foi fundamental, né? Para eles, para produzir gasolina, nafta, diesel, né? Porque eles estavam, pelo bloqueio, eles não conseguiam obter petróleo, né? Então, esse era o exemplo que eu queria mostrar. Eu não botei no slide, na verdade, né? Mas
era isso. Então, eu vi que o Lamba falou que é tranquilo, então vamos continuar. Então, pessoal, já a gente sabe que esse gás de síntese ele pode ter diversas aplicações. Eu já mencionei alguns exemplos, tá? Esse do carro, né, que a gente viu, era o Fischer-Tropsch, né? Aqui a gente pode produzir gasolina, diesel, nafta e outros produtos químicos. Beleza? A gente também pode produzir gás natural sintético, tá? Essa é a sigla. Mas o que acontece com esse processo, pessoal? Esse processo é muito caro, tá? Realmente, comparado com um processo convencional, né, de gás natural de uma refinaria, não compensa. Mas já vocês viram que tem países que eles não contam com petróleo, né? Ou com carvão, dependendo. Então, por exemplo, esse processo de Fischer-Tropsch que a gente viu, ele é usado ainda hoje em Sudáfrica. Não conta com petróleo, tá? E eles produzem o combustível, né, para os carros dessa maneira, tá? Pessoal, evidentemente são reformas, às vezes são necessários catalisadores basados de ferro, né, alguns de cobalto. Aí no, o processo de reforma, né, do gás de síntese para vocês produzirem gás natural precisa de muitos reatores, né, muitos mesmo. Então, vamos ver se aqui durante o desenvolvimento das aulas, né, porque a gente está iniciando a gasificação, mas a gente vai focar em alguns casos, sabem, da aplicação. Vamos ver. Eu tenho já uma simulação pronta no Aspen HYSYS, né, já também para trocar um pouco, tá, de software. O foco eu sei que é Aspen Plus, mas se a gente tiver tempo nas aulas, eu vou apresentar aí um dia aqui um exemplo de uma planta de reforma de gás de síntese para produzir gás natural, tá? Aí vocês vão ver que são necessários vários reatores, né? Pessoal, uma reforma também, né? Através de Schiff, aí a gente pode produzir hidrogênio, tá? O hidrogênio, já vocês sabem, né? Pode ser usado em carros, em células combustíveis, né? Realmente tem diferentes cores de hidrogênio, eu até esqueço, né? Tem azul, tem verde, tem cinza. Então, já pelo menos já vocês já com gasificação de biomassa e de borra de petróleo ou de algum ou de resíduo sólido fóssil, né? Aí vocês podem gerar verde e azul, né? Também tem outra aplicação, pessoal, que é metanol. Também uma síntese de metil-éter, tá? Aí tem pessoas, né, que o objetivo é só produzir o álcool, tá? Mas através de outras reformas podem obter outros produtos químicos, né? Por exemplo, em presença de zeolita é possível produzir gasolina também, beleza? Então, pessoal, a gente também pode trabalhar com diferentes tipos de agentes de gasificação, tá? Isso vai influenciar na qualidade do gás de síntese. Lembre-se que o nitrogênio é um gás quimicamente inerte. Então, esse teor de nitrogênio, quando vocês fornecem ar, ou seja, quando vocês consideram ar como agente de gasificação, ele vai diminuir o poder calorífico do gás de síntese, né? Porque o nitrogênio, o teor de nitrogênio que entrou vai sair igual, ele não vai reagir, né? Então, na literatura, consideram que esses gases, né, de síntese produzidos usando ar como agente de gasificação têm um PCI, ou seja, um poder calorífico inferior de 5 megajoule normal metro cúbico, tá? Pessoal, para um motor é até tranquilo, tá? Um motor realmente ele aceita isso, uma turbina a gás também. Só que em turbinas a gás, pessoal, não compensa muito. Turbinas a gás são projetadas
para trabalhar mesmo com gás natural, entendeu? Não é igual você fornecer um gás com um PCI de 38, 40 MJ por metro cúbico e fornecer um de 5. Inclusive, semana que vem a gente vai ter uma aula só focada em microturbinas a gás, tá? E microturbinas a gás é até mais chatinho até, né? Mas aí em turbinas a gás e também em microturbinas a gás, tem alguns fatores, né? Dependendo da quantidade de hidrogênio no gás de síntese, isso pode produzir flashback, blackout, que é deslocamento de chama, né? O retorno de chama. E isso pode danificar a turbina ou microturbina a gás. Beleza? Às vezes, pessoal, esse gás também pode ser queimado em caldeiras, né? Vocês sabem que as caldeiras podem ser fornecidas por carvão ou biomassa também, né? Por petróleo, né? Ou óleos e também por gases. Então, já dependendo da qualidade, né? Se é muito baixa, aí vocês podem usar aí numa caldeira, né? Como combustível. Então, pessoal, vamos ver um pouco dos requerimentos, tá? Essa sigla aqui, já vocês viram que eu defini no slide anterior, corresponde a motor alternativo de combustão interna, um motor de combustão interna, e aqui uma turbina a gás, tá? Então, aí vocês podem observar que a nível de partículas, né, de miligrama normal metro cúbico, normal, pessoal, é condições normais, tá? 25 graus Celsius de atmosfera, se eu não me engano. Então, isso corresponde a normal metro cúbico, tá? Então, é miligrama, né, de partícula por normal metro cúbico, né, de gás. Então, aí a gente pode observar que, nesse sentido, aí a turbina a gás é um pouco mais exigente mesmo, tá? Aqui, pessoal, Alcatrão, aí vocês, pode, Alcatrão, já vocês sabem que é formado, o conhecido TAR, tá? É formado durante a etapa de pirólise. A gente vai ver daqui a pouco também algumas definições da Alcatrão, né? E algumas tecnologias para a limpeza desse composto, né? Ou, na verdade, desse conjunto de compostos. O Alcatrão está composto por vários hidrocarbonetos pesados e a gente já conversou sobre isso na aula de pirólise, tá? Mas, olha, nem pensar Alcatrão na turbina a gás. Não dá. Então, alcálidos, tipo assim, não estão considerados aqui, eles podem danificar o motor. No entanto, na turbina a gás, se é possível ter uma pequena quantidade. Olha que aqui a turbina a gás ele não considera, tá, a presença de amônia e de H2S, né? Isso também pode danificar a turbina. Então, vocês estão vendo que a turbina é muito mais exigente. A microturbina a gás é mais ainda. Turbina a gás, pessoal, é um ciclo Brayton, é um ciclo termodinâmico. Só que a microturbina é um ciclo Brayton regenerativo, ou seja, ele aproveita os gases de exaustão para pré-aquecer o ar que vocês forneceram na turbina, tá? É o ar comprimido, tá? Vocês fornecem um ar, aí comprime mesmo, e internamente aí vocês vão a pré-aquecer com os gases de exaustão que saíram da turbina, tá? Que na verdade não saíram, que circularam na turbina mesmo, beleza? Então, essas são algumas definições, né? Falando da qualidade do gás de síntese, que evidentemente, no entanto, vocês tenham um sistema de limpeza, de condicionamento, sempre tem... Não são 100% eficientes, né, pessoal? Nada é 100% eficiente. Então, muitas vezes tem algumas partículas, né, associadas ao char ou ao catrão que foi formado, né? Inclusive, quem produz uma menor quantidade de alcatrão é o downdraft, o reator concorrente, tá? Mas a gente daqui a pouco vai conversar sobre isso, beleza? E, pessoal, também a célula combustível, né, que tem alguns requerimentos, a gente foca nesses dois, mas já vocês sabem que aqui não é gás de síntese, é hidrogênio, tá?
Então, mais que hidrogênio que pode ser obtido a partir da gasificação. Beleza? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Algum comentário? Então, vamos lá. Pessoal, para a síntese de Fischer-Tropsch, né, que é um dos casos que a gente já mencionou muito ao longo do curso, né, porque realmente é um dos processos que são mais usados, na verdade, inclusive está a nível industrial em Sudáfrica, como eu falei, é necessário um sistema de limpeza e condicionamento, tá? Eu já falei que realmente vocês podem obter biocombustíveis, tá, através dessa síntese, só que é necessário fazer uma limpeza e condicionamento, beleza? Então, pessoal, aí vamos analisar esse esquema aqui. Então, a gente tem inicialmente biomassa, tá? Nosso combustível, né? Aí, dependendo do teor, que geralmente é alto, a gente faz uma secagem, uma pulverização, né? Uma extração, tá? Dependendo se... Eu lembro que eu falei que se a biomassa mostra potássio, cloro e alguns desses compostos, ele pode formar aglomeração no leito. Então, tem tratamentos ácidos, tá? Uma extração através de um processo, né, com ácido para vocês extraírem esses compostos, beleza? Aí vocês já fornecem aí seu combustível, né, pré-tratado, e aí vocês podem usar o agente de gasificação que vocês quiserem. Já depende da aplicação, tá? Geralmente, pessoal, para Fischer-Tropsch, que realmente eles querem uma razão hidrogênio CO alta, é usado ar ou oxigênio misturado com vapor, tá? Geralmente oxigênio é vapor, só que é mais caro, né? Pelo menos o ar é de graça, tá? Aí já então vocês, na saída do processo de gasificação, pessoal, vocês sempre vão ter traças de alcatrão, partículas sólidas, né? O gás de síntese tem um teor de vapor também associado, evidentemente, tá? Então, aí meio que vocês fazem uma limpeza, certo? Fazem um processo de separação, né? Aí a gente vai ver também os sistemas de limpeza e de condicionamento, tá? No gás de síntese. Só que aqui a gente está analisando essa figura aqui, tá? Então, pessoal, já com seu gás de síntese limpo, tá? Na medida do possível, né? E também já seco, vocês levam esse gás de síntese, fornecem a um reator de reforma, né? Onde principalmente ocorre a reação de reforma de metano, certo? Com que objetivo? Com o objetivo de ajustar essa ração hidrogênio CO, certo? Na saída do gasificador, a gente também tem CO2, tá? Inclusive CO2. Então, a gente também vai remover esse CO2 aí, que realmente não é desejável, tá? Inclusive, pessoal, aí tem já muitas tecnologias de captura de carbono, né? Baseadas em aminas e tal. Então, muitas vezes são implementadas essas tecnologias para remover esse CO2, tá? Daí, pessoal, já depois dessa reforma, vão na síntese Fischer-Tropsch, que é um reator também de reforma, tá? E aí são formados os líquidos, né? Que são nosso produto e tal. Aqui, então, esse gás, né, pode ser usado para gerar energia elétrica, porque vai ser um gás de exaustão mesmo, o qual também pode ser recirculado e aproveitado no mesmo processo, ou pode também ser usado para gerar energia elétrica, tá? No motor, por exemplo. Beleza? Aí, isso aqui pode ser até um ciclo, né? Um ciclo Rankine básico também, para gerar vapor, que pode ser aproveitado aí como agente de gasificação, tá? E aqui a gente faz um processo de refino, né? Para tirar alguns compostos oxigenados, que em caso que ele tiver, tá? E pronto, a gente já obtém nosso combustível, beleza?
Pessoal, até agora, alguma dúvida? Nenhuma? Então, vamos lá. Ah, então, aqui estou vendo uma coisa agora. Mas depende como você faria o tratamento, entendeu, Maurino? Não todos eles vão retirar a hemicelulosa. A hemicelulose, desculpa. Tipo assim, você tem que analisar qual meio ácido básico vai usar, né? Evidentemente, se você vai usar um ácido muito forte, como ácido sulfúrico H2S, isso vai alterar, entendeu? Porque você não tem outro jeito de você retirar esses metais, né? Se você não retirar eles, eles vão gerar aglomeração do leito, né? Então, já falei, eu não falei um ácido específico, tá? Mas isso pode gerar um problema. É bom que ele perguntou isso, tá? Porque realmente é a nível de laboratório que deve ser analisado qual é a melhor condição para a extração desses metais, né? Tem separação também, tem física, química, mas a física nesse caso não funciona, né? Mas deve ser uma química, já o solvente, tem outros solventes também, né? Extração por solventes, só que já é meio que o foco da pesquisa da pessoa decidir qual é a melhor opção. Tem solventes que são muito caros, tá? Mas, por exemplo, está o ciclohexano, que é muito famoso, né? Mas realmente, como eu não trabalho com biomassas que têm esses minerais, né, como potássio e tal, eu não posso afirmar qual é a melhor opção, tá? Mas evidentemente os gases, desculpem, os ácidos principais, como ácido clorídrico, ácido sulfúrico, eles vão afetar a composição aí da biomassa. Isso é o que você estava querendo falar, né, Maurino? Beleza. Oi, Jor. Oi. Eu só queria fazer um comentário de uma situação que eu também apresentei na graduação, mas eu não estava trabalhando com biomassa exatamente, eu estava trabalhando com carvão, tá? Sim, E eu fiz um processo de desmineralização, não sei se se chama assim mesmo também, que foi sim, um ataque químico. certo. Assim, o único que eu tinha que garantir para a seguinte etapa, que seria usar um reator ou alguma outra técnica, é o pH dessa amostra, porque se fica ainda com restos desse ataque químico com ácido, ele pode afetar a seguinte etapa, que poderia ser pirólise ou alguma outra etapa de, não sei, combustão, sei lá. Mas, de lo que eu trabalhei com carvão, e acho que poderia afetar a mesma coisa para outras amostras, é que ele afeta o tamanho de partícula. Sim, Trabalhar com um ataque assim químico tão forte. Eu usei ácido clorídrico e ácido, eu não me lembro, o ácido fluorídrico, que é bem forte. Aí ele ataca algumas minerais. É assim, para essa amostra, de carvão, né? tinha muitos silicatos e demais, então eu precisei esse tipo de ácido. Mas mesmo assim, acho que se afeta muito a composição e a estrutura da amostra. E acho que mais ou menos para as amostras de biomassa pode acontecer o mesmo. Catarina, obrigado aí pela contribuição. É muito importante, Catarina trabalhou com carvão, né? Então, é verdade, isso evidentemente vai afetar a porosidade, né, do combustível. No entanto, ela trabalhou com carvão, que vamos falar assim, que não tem essa composição lignocelulósica que a Morino mencionou. Olhem que ela trabalhou com um ataque ácido e realmente ela teve algumas dificuldades, né? E, tipo assim, inclusive, acho que a Catarina é ciente disso, não sei se foi o caso dela, mas isso também pode afetar o TG, né? Pode até Eu danificar o. estraguei.
Eu estraguei ele. Por É conta de verdade. que a amostra tinha ainda ácido. Tinha muito ácido. Então, aí, Pois é, eu estraguei ele. faz parte. Pesquisa desse jeito, né? Então, Maurino, então, depende dos metais, tá? Como eu falei. Aí tem. Eu vou passar para vocês, aí, nesse material suplementar aí que eu deixo no Classroom, um review muito bom de um colega meu, que ele fez sobre aglomeração de leito, tá? Então, não todos podem ser desconsiderados. Inclusive, quando eu cheguei aqui na Unicamp, eu conversei muito com o professor Rubens, né, sobre essa situação. Ele falou: a gente tem que ver que tipo de biomassa vai pegar para evitar essa aglomeração do leito, tá? Já a Caterina reportou, no caso de carvão, que esse ataque ácido não foi tão favorável, né? Até estragou o TGA, ela falou. Então, Então, eu precisava fazer essa limpeza. era Só que, necessário, era necessário, sim. só que, assim, a gente tinha que garantir que para passar a etapa de pirólise, aí no TG, a amostra tinha que estar com um pH superior a 5. Certo, Aí eu estava trabalhando com, assim, depois do ataque químico, as amostras estavam tipo assim, um pH de 2, e eu tinha passado por alto isso. Aí quando eu passei para a etapa de pirólise no TG, foi que eu me di conta que ele estragou por causa de que a amostra ainda estava com ácido. sim, Então, eu precisei lavar muito com água a amostra, com muita água, e até chegar a um pH de 5 ou 7, mais ou menos. sim. Catarina, você uma vez viu algum solvente bom, né? Eu sei que é caro, né? Mas você meio que, quando estava tentando fazer essa separação, você viu alguma coisa, algum solvente? Ou não? Só focou no ataque ácido mesmo? Eu só foquei no ataque da amostra, por quê? Não entendi a pergunta. Não, não, só curiosidade mesmo. Só como eu estava interagindo com o Maurini, explicando para ele que outra opção também é extração por solvente, só que eles são mais caros, né? Ah, Então, tá. Assim, eu não sei, porque assim, eu segui foi uma norma, sabe? E a sim, a norma CQM. falava de que tipo de ácidos que eu tinha que usar. Saquei, saquei, saquei. Oh, muito bom. Obrigado aí, Catarina, pela contribuição. É muito importante aí que o pessoal que já fez experimentos, né, que já fez esses pré-tratamentos, né, porque a Catarina ia trabalhar pirólise a nível experimental de um TG, então é bom isso porque aí todos nós aprendemos. No entanto, não é biomassa, é carvão, né, é um combustível que a gente também já viu ao longo do curso que é muito usado. No entanto, é fóssil e não recomendável, por isso a gente está focando em biomassa. Beleza? Obrigado aí também, Maurino, pela contribuição. Então, vamos continuar aqui. Pessoal, já dependendo do tipo de produto que vocês quiserem através do gás de síntese, a gente tem que ajustar a razão hidrogênio monóxido de carbono, tá? A gente já viu que para biocombustíveis líquidos sintéticos não é tão grande como quando comparado aqui com gás natural sintético, tá? No entanto, vocês sabem que o produto principal aqui, isso eu estou falando aqui da reação gás-água, tá? Da reação de Schiff, certo? Olhem que as condições são pressões muito altas, né, pessoal? Já quando a gente já está falando desses processos Haber-Bosch, Fischer-Tropsch, como tem catalisadores também, né, evidentemente, a gente está trabalhando com pressões muito altas. Olhem para a metanol, são pressões maiores que 50 bar, são pressões muito altas, né? Aqui tem óxido de zinco, né? Como catalisador, tem cobalto, tem de ferro, tem de níquel, né? Então, pessoal, já dependendo do processo que vocês querem, já tem algumas condições, né? Já operacionais para vocês obtiverem esse produto, né? Já considerando a ração hidrogênio-carbono, já também
pode considerar um tipo de catalisador, tá? Evidentemente, também isso aumenta o custo do processo, uma faixa de temperatura da operação e as pressões. Já vocês sabem que operar esses reatores é perigoso, né? Pelas condições operacionais, tá? Então, pessoal, outro fator importante também, né, é os compostos sulfurosos, né? Também das partículas, né, do material particulado, alcatrão e outros compostos alcalinos. Esses compostos alcalinos são os que também contribuem com a aglomeração do leito, né, que isso vai danificar o leito, o reator, consequentemente, tá? Então, a qualidade do gás já depende do processo onde você quer usar o gás de síntese como matéria-prima. Por exemplo, aí você vai obter um gás de síntese com um teor de hidrogênio baixo, sei lá, de 20, 30%. Você pode fornecer isso facilmente num motor, né? No entanto, já para teores maiores de 30%, não é viável vocês fornecerem isso aí numa, como que fala? Sim, numa microturbina, né? Para teores maiores do 30%. Por isso que eu já falei do flashback e do blowout, tá? Então, já dependendo da qualidade do seu gás de síntese, já vocês vão pensar na possível aplicação. E como vocês controlam essa qualidade do gás de síntese, pessoal? Dependendo das condições operacionais e do tipo de reator, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver mais sobre esse tipo de reatores, tá? Então, pessoal, vamos aqui ver um pouco, vamos falar assim, das propriedades de três combustíveis que podem ser obtidos a partir do gás de síntese. Vamos ver combustíveis sintéticos, né, gasolina e diesel através de Fischer-Tropsch. Aí a gente está vendo a gente viu no slide anterior mas aqui ele mostra 0,6. Por quê? Porque depende do tipo de catalisador. Isso também vai variar, né? Para metanol 2, para hidrogênio, evidentemente é alto, né? Porque é hidrogênio puro. Então, o CO2, lembra quando a gente já discutiu aquela representação esquemática? A gente já viu que o CO2 é retirado, tá? É baixo. No metanol também, né? Aqui indica a letra C. Aqui o que indica alguma quantidade de dióxido de carbono pode ser tolerada se a relação hidrogênio monóxido de carbono for superior a 2. Como pode ocorrer com a reforma de vapor de gás natural, né? Tem algumas condições, né? Que eles podem permitir certo teor de CO2 baixo certas condições. E aqui no teor de hidrogênio é relevante. A letra B é o que indica. A reação de Schiff, né, que é conhecida em português como deslocamento de água a gás, terá de ser utilizada para convertir esse CO em hidrogênio, né? O CO2 do gás de síntese pode ser retirado simultaneamente com o CO2 gerado pela reação de Schiff, tá? Porque na reação de Schiff também está sendo formado o CO2, tá? Hidrocarbonetos é baixo, aqui todos têm a letra D, o que indica a letra D. O metal, não, e os hidrocarbonetos mais leves, mais pesados, como por exemplo, pode ser octano, né, que é bem pesado, devem ser retirados ou convertidos para a conversão do gás de síntese e representam a ineficiência do sistema, tá? Aqui a gente está vendo o nitrogênio, que é baixo, evidentemente, porque é inerte. Vapor, né? O vapor de água. Baixo, alto. Por que alto é? A água é necessária para a reação de Schiff, né? Então, e a reação de Schiff favorece a formação de hidrogênio, tá? Lembre-se, pessoal, que essa reação é reversível, tá? A gente vai ver daqui a pouco na nossa aula os diferentes tipos de reações, tá? Contaminantes. Enxofre, que a gente já, durante nossas aulas para a geração de biogás, de biodiesel, viu também que tem muito requerimento, tá? Com relação aos contaminantes, baseados em compostos sulfurosos. Enxofre, menor a 1 parte por milhão, todos têm a mesma condição, tá? Poder calorífico, irrelevante. Realmente,
o objetivo aqui é produzir os combustíveis. Evidentemente, se vocês compararem, muitas vezes essa gasolina e diesel, através de Fischer-Tropsch, tem um menor PCI comparado com uma gasolina convencional, né? A gente já viu isso na aula quando a gente estava fornecendo biodiesel, lembra? Então, aí a gente viu que se o PCI menor tem um consumo maior e tal, no entanto, que eles mostram que é irrelevante, né? Então, porque realmente o objetivo são essas impurezas, entenderam? É não ter impurezas mesmo no gás de síntese, tá? As pressões, o que eu já falei, pressões são altas, tá? Então, esses reatores são reatores catalíticos e as faixas de temperatura. Então, pessoal, aí eles mostram aí para Fischer-Tropsch, né, 2 faixas. Essa aqui já falam que depende do tipo de catalisador. Os catalisadores de ferro geralmente operam em temperaturas mais elevadas que os catalisadores de cobalto, tá? Então, pessoal, são algumas das propriedades, né, desses 3 combustíveis que podem ser produzidos através da síntese, né, do gás de síntese que foi produzido a partir da gasificação da biomassa, tá? Pessoal, alguma dúvida ou algum comentário até agora? Só uma Pode. perguntinha. Após o reator shift, tem mais alguma etapa de purificação do gás de síntese? Ou já está purificado já? Então, é o que eu falei. Já tem alguns processos. É Gustavo, né? Não, Arthur. Arthur, desculpa que eu não estou vendo a tela. Não, tranquilo. Arthur, realmente já depende do processo, tá? Aí, nesses aqui, já... Por exemplo, a reação de Schiff ocorre antes da síntese Fischer-Tropsch em si, sabe? Então, já para o hidrogênio, já vamos falar que é a reação fundamental para a purificação, tá? Até para o metanol também. Então, já depende do processo. Já tem algumas que você não tem um reator de reforma baseado no Schiff, sabe? Mas, na maioria dos casos, a gente pode dizer que sim, que já essa é a última reforma, né? Só que em Fischer-Tropsch não é o caso. Vem uma reação de Schiff, tá? E depois já a reforma em si, a reforma Fischer-Tropsch, que ocorre em outra série de reações. A gente vai ter uma aula de Fischer-Tropsch, tá, pessoal? Beleza, Arthur? Não, tranquilo. Não, porque eu já vi processos, né? No caso, reforma a vapor, né? Para produção de hidrogênio, que após o reator shift, né, eles usam, acho que, uma etapa de adsorção, que eu acho que é PSA, não estou me lembrado, para poder Isso purificar. já é limpeza, tá, Arthur? Uhum. Tipo, Já quando li. a gente já fala. Bom, o que eu entendi quando você falou purificação era obter o maior teor de hidrogênio possível, vamos falar assim. Já isso, quando você fala, já é limpeza, tá? Não, limpeza, tô falando da limpeza mesmo. Sim, Aumentar a porque pureza. isso. Não, porque tipo assim, beleza, você vai obter um teor de hidrogênio alto, vamos falar assim, e evidentemente ainda tem alguns outros compostos, tá? Então você, através dessa absorção, pode tirar esses outros, né? Mas o processo em si para você obter uma pureza alta são as reformas, né? Já depois, evidentemente, ela pode melhorar, mas não é uma reforma, é um tratamento de limpeza, tá? Não, porque assim, eu penso que no caso do hidrogênio tem que ser o mais, assim, para não afetar o processo em si, tem que ser o mais puro possível, né? Ah, sim. Entendeu? Aí por isso que eu acho que tem que ter essa questão da purificação também, para poder garantir isso, né, no final. Sim, já a gente vai ver os sistemas de limpeza, tá, de condicionamento. Já depois de tudo isso, já inclusive você viu que tinha um refino, né, aí na figura que a gente viu de Fischer-Tropsch, porque depois que você faz essas reações, você tem um hidrogênio puro, tá, tipo, com alta pureza, vamos falar assim, mas ainda tem alguns outros compostos que através da absorção, como você falou, você pode retirar, né, mas já não é um processo químico, né? Tipo, a nível de reação, né? Que precisa um catalisador e tal, né?
A absorção é uma operação unitária, sim, mas que não tem os mesmos requerimentos energéticos que uma reforma, tá? Tá, entendi. E que realmente o objetivo é separar mesmo, igual você falou, não produzir nem melhorar a qualidade do combustível. Não entendi. Obrigado, professor. Valeu, Arthur. Então, já tem muitos equipamentos, né, que podem ser usados para condicionar o gás de síntese, tá? Tem purificadores, compressores, refrigeradores também, né? Então, a gente já pode ver na tabela um caso já dos requerimentos para a síntese de metanol, tá? A gente já falou um pouco de Fischer-Tropsch, agora vamos falar de metanol, tá? Então aí a gente já vê que esses são valores da literatura, né? Concentrações permissíveis, tá? De H2S e outros compostos sulfurosos, de partícula, né? Material particulado, alcatrão, e de compostos alcalinos, tá? Aqui, então, vamos ver os requerimentos em relação à quantidade de impurezas presentes no syngas que vai ser usado para Fischer-Tropsch, tá? Já vocês sabem, esse syngas como combustível, tá? A gente vai ter CO2, né? Esses valores da literatura, né? 5% do volume. Para Fischer-Tropsch de baixa temperatura, em leito fixo, considerando um catalisador de cobalto, também 5%. Cinzas, deve ter poucas cinzas, né? Menor a 0,1 miligrama no metro cúbico. E a gente já também tem outros requerimentos, né, pessoal, de compostos baseados em nitrogênio, né? Como ion amônia, COS, que inclusive esse aqui também é usado para limpeza, tá? Metais alcalinos, né? Também ácido clorídrico, bromo, flúor, alcatrão, né? O qual deve ser menor a condensação. E aqui mostra já alguns tipos de reatores, tá? Então, aqui deve ser maior que 2, né? A razão hidrogênio CO, tá? Para catalisadores de cobalto. E para baseados em ferros, a gente já viu esse valor na tabela anterior, lembra? De 0,6. Aqui, já para ser outro tipo de reator, um valor ótimo é 2,15. E, tipo, para cobalto, né? Catalisadores de cobalto, e para catalisadores de ferro, maiores a 1,35, tá? Pessoal, antes de continuar aí com a definição da tecnologia de gasificação, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, um comentário? Então, vamos lá. A gente já viu a definição dos diferentes processos de conversão termoquímica, tá? No caso da gasificação, é um processo também de conversão termoquímica, no qual é convertido e aproveitado uma matéria-prima sólida ou líquido também, tá? Eu já falei que tem casos de gasificação de óleo pesado em reatores de leito rastreado, tá? E o objetivo é produzir um combustível gasoso, tá? Através de oxidação parcial e temperaturas elevadas. Já vocês viram que na pirólise, pessoal, a gente atingia até 600 graus Celsius. Aqui, já na gasificação, a gente pode atingir temperaturas até de 1.100 graus Celsius. Inclusive, tem temperaturas maiores um pouco quando são pelo mesmo craqueamento, né? Necessário o craqueamento dos hidrocarbonetos pesados, já quando a gente está gasificando óleo pesado. A gente pode ter temperaturas maiores a 1.100 graus Celsius, tá? E também pode trabalhar em pressões atmosféricas. Geralmente, pessoal, a gente trabalha a gasificação da biomassa a pressão atmosférica, tá? Mas também podem ser atingidas pressões, né? Já quando a gente está trabalhando com leito rastreado, de até 33 bar, né?
Eu vi um trabalho na literatura que, vamos ver, quando a gente ver a classificação dos reatores, um da Chichawa, que foi um trabalho com que eu validei minha modelagem da dissertação de mestrado, ele trabalhou, eu acho que com 20 bar, eu acho. Então, aí a gente pode mencionar que para o processo de gasificação, né, a gente pode usar ar, vapor, oxigênio, CO2 ou mistura desses agentes, tá? Importante, pessoal, a razão de equivalência. A gente já falou, a gente já fez esse cálculo durante várias aulas, já falou que no pirólise próximo a zero, sim, que a combustão é ar em excesso. Então, a gente na gasificação, pessoal, trabalha numa faixa, não é obrigação, tá? Mas trabalha numa faixa de 0,2 a 0,5, tá? Isso é para o processo de gasificação, beleza? Então, é com ar pobre, vamos falar assim, né? Então, pessoal, então, a gasificação pode ser definida como um processo, tá? Que está entre a pirólise, né? No meio da pirólise e da combustão, né? Vocês podem ter um reator, né? Dependendo do tipo de reator, e adaptar ele para 2 ou 3 rotas de conversão termoquímica, tá? Por exemplo, aqui na Unicamp, o professor Rubens, ele tem um gasificador, tá? De leito fluidizado. Quando foi construído, ele foi visado para gasificar, sabem? Mas já depois, isso foi para uma tese de doutorado. Já depois, para uma dissertação de mestrado, vários anos depois, o reator foi adequado e foi focado para a pirólise. Evidentemente, já vocês sabem que na saída do gás, né? Por exemplo, esse gás aqui. Aí ele tinha ciclones e tal, que evidentemente para a pirólise servem, tá? Só que aqui, pessoal, ele já não estava considerando, porque o professor Rubens tinha um reator de reforma, tá? Para eliminar o alcatrão. Esse é um dos métodos que a gente vai ver mais na frente. E na pirólise isso não é considerado. Por quê? Porque aí na pirólise vocês estão só considerando o sistema de limpeza, ciclone, precipitador eletrostático e fazem uma condensação, né, pessoal? Então, esses reatores podem ser adequados, né? Então, por isso, vamos falar assim, tá a pirólise, no meio está a gasificação e depois está a combustão. Aqui na figura a gente pode ver já um sistema já completo, tá? De um sistema de gasificação acoplado a uma turbina, né? Realmente é um ciclo, né? Para gerar eletricidade, tá? Geralmente, pessoal, são ciclos combinados, tá? Já dependendo do aplicativo, realmente a nível industrial, as termoelétricas usam mais ciclos combinados, né? Que combinam uma turbina a gás, né? E uma turbina a vapor, né? Então, é isso, pessoal. Até agora, alguma dúvida? Então, vamos falar um pouco da composição do gás de síntese. O gás de síntese está composto principalmente por monóxido de carbono, hidrogênio e metano. Porém, ele também, como ocorrem algumas reações de combustão parcial, ele também está composto por dióxido de carbono, vapor de água, oxigênio em quantidades mínimas, evidentemente, porque a gente está trabalhando com uma quantidade menor a quantidade estequiométrica, né? E nitrogênio quando a gente usa ar como agente de gasificação. E também é possível obter em baixas quantidades, né, um teor baixo de eteno e etano, entre outros hidrocarbonetos, tá? Aqui vamos ver então uma representação esquemática da tecnologia de gasificação, tá? Aqui a gente fornece a biomassa, tá?
Nessa primeira etapa aqui, a gente está secando, vamos falar assim, e aqui vai iniciar a devolatilizzação. Vamos falar, não tanto que não esteja separado, aqui inicialmente a gente tem a secagem, pirólise, né? Elas são geralmente instantâneas, tá? Aqui é formado, aqui eles mencionam carvão vegetal, mas na verdade aqui é char, tá? É formado alcatrão, tá? E outros gases, né? Os voláteis, né? É fornecido agente de gasificação, ele já vai reagir na zona de oxidação, né? Com todos esses gases que foram formados aqui, também com o char, tá? E é formado, né? Produzido o gás de síntese a alta temperatura, tá? O gás sempre vai sair quente. Então, aqui, pessoal, também estão sendo geradas cinzas, tá? Essas cinzas são conhecidas como char. Pessoal, aí, o que eu falei, depende da aplicação, vocês podem usar diferentes tipos de agente de gasificação. Esses oxigênio e vapor são usados muito para Fischer-Tropsch, né? Para beneficiar e favorecer realmente a formação de hidrogênio e CO, tá? Mas a nível experimental tem muita gasificação com ar, tá? Então, vamos falar um pouco da faixa de valores, né? Que é realmente não obrigatório. Já tudo depende da composição da biomassa, tá? Porque isso também vai influenciar no PCI, certo? Então, se a gente trabalhar, segundo a literatura, uma gasificação com ar, o PCI do gás de síntese vai estar entre 3 e 6 megajoule normal metro cúbico, tá? Aí, isso acontece pelo efeito de diluição do nitrogênio presente no ar, tá? Já a gente fala sobre isso. Já quando a gente utiliza oxigênio puro como agente de gasificação, o qual é caro, ou uma mistura oxigênio-vapor, é possível obter PCIs na faixa de 10 a 19 megajoule normal metro cúbico. No entanto, pessoal, o oxigênio é caro, né? O oxigênio tem um custo entre 40 e 60 dólares por tonelada, tá? Então, aí, fazendo uma taxa, é 10 dólares por tonelada de biomassa, né? Já dependendo da aplicação, né? Lembre-se que também a gente tem razão de equivalência para o oxigênio. Não vai ser igual que para o ar, né? Mas também é necessário esse cálculo, tá? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida antes de iniciar aqui com os fatores que afetam a gasificação? Então, vamos conversar aqui, então, sobre os fatores que influenciam ou afetam o processo de gasificação. Está a razão de equivalência, tá? Já vocês viram que, dependendo da razão de equivalência, se for maior, também é produzida maior quantidade de CO2, porque o processo está mais próximo do regime de combustão. Então, a temperatura de gasificação é maior, tá? O tipo de agente de gasificação também vai influenciar na composição do gás de síntese, né? Não é igual você gasificar com ar, ou com oxigênio, ou com vapor, tá? São bem diferentes, tá? O tempo de residência já é mais sobre leitos fluidizados, tá? O tempo de residência é limitado pela velocidade de fluidização da partícula. E no caso dos reatores de leito fixo, pelo projeto e pela operação da grelha, né? Essa grelha já está no fundo, né? É onde tá caindo a cinza, sabe? Onde já o material sólido, né? Está caindo e já esse tempo de residência depende disso, né? No entanto, a gente não quantifica muito tempo de residência nos reatores de leito fixo, tá? E o que eu falei, as características, né? A caracterização da biomassa, isso também vai influenciar, tá? Inclusive, numa variável que é muito estudada em processo de gasificação, que é chamada eficiência frio, tá? Então, vamos falar um pouco das variáveis envolvidas, tá? Essa equação que vocês veem aqui foi a mesma que eu mostrei, né?
aquela da ração de equivalência. Ela também é conhecida como fator de ar, tá, pessoal? Então, na literatura, por isso já aqui não vou definir como ração de equivalência, só como fator de ar, para a gente já conhecer o outro nome que tem essa variável, tá? Esse fator de ar corresponde ao valor da razão ar-combustível real, tá? Essa que é usada durante o processo, dividido pela ração ar-combustível estequiométrica, tá? Assim, o fator de ar define a proporção de combustível que vai ser queimado com relação à quantidade gasificada, tá? Então, meio que a quantidade que você precisa queimar para uma combustão completa em relação à quantidade que você vai gasificar, né? Que é uma oxidação parcial, certo? Porque não é porque a razão de equivalência é menor do que 1, tá? Outro fator, a temperatura. A temperatura deve estar condicionada principalmente pela quantidade do agente oxidante e do combustível que vai ser fornecido no processo, tá? Também a composição alimentar imediata do combustível tem um efeito sobre a temperatura, né? A gente já observou diferentes estudos onde, por exemplo, como o carvão, que foi o caso que a Catarina falou, ele apresenta temperaturas de gasificação maiores que alguns outros combustíveis que têm teores para as mesmas razões de equivalência, tá, pessoal? Que outros combustíveis como biomassa, como o bagaço de cana, por exemplo, tá? No entanto, em todos os casos, deve-se garantir no processo de gasificação que o carbono presente vai ser convertido no máximo possível. Não sei se já vocês viram alguns estudos que a gente vê taxa de conversão de carbono, que é geralmente 90%, no 22%, no 26%, tá? Então, o objetivo da temperatura de gasificação é essa, tá? Na medida possível, transformar completamente o char, né, ou carbono puro, tá? Por outro lado, altas temperaturas, né, também favorecem a concentração de hidrogênio e de CO, enquanto a concentração de metano diminui. A gente já tinha falado um pouco nas aulas anteriores sobre equilíbrio químico, tá? Então, o princípio de Letelier, ele, dependendo da temperatura, ele tende para os reagentes ou tende para os produtos, tá? Então, maiores temperaturas favorecem os reagentes nas reações exotérmicas, aquelas que estão na zona de oxidação. Enquanto nas endotérmicas, né, que a gente pode ter reações endotérmicas na pirólise, na redução, segundo o princípio de Letelier, os produtos são favorecidos, os produtos da reação, tá? Capacidade de produção de gás. Isso também é conhecido como rendimento do gás de síntese, em inglês, syngas yield, tá? Esse parâmetro quantifica a quantidade de gás que está sendo produzido por unidade de combustível fornecido ao gasificador, tá? O rendimento do gás de síntese tem uma relação diretamente proporcional à razão de equivalência e ao tempo de residência nos gases na zona de redução. Então, se você tiver uma maior produção de gás de síntese, uma produção específica, vamos falar assim, um rendimento, isso está associado a uma maior razão de equivalência, tá? Pessoal, em leitos fixos tem valores em torno, para a biomassa, tá? De 2 normômetro cúbico por quilograma de biomassa. Já para leitos fluidizados, pode variar entre 1,8 a 2,5. Pessoal, esses são valores gerais, tá? Isso já pode variar dependendo do tipo de combustível, certo? Isso aqui já é um curso focado em biomassa, geralmente biomassa lignocelulósica. Então, esses são valores, vamos falar assim, convencionais, né? Outra variável importante, a composição e o PCI, tá? Do gás de síntese. Pessoal, já com a composição, já é possível calcular o PCI do gás de síntese, né? Eu já falei, o gás de síntese está formado por
CO2, CO, metano, vapor, hidrogênio, nitrogênio, etc. Tá? E às vezes alcatrão, certo? Realmente, a gente calcula o poder calorífico em função das concentrações de monóxido de carbono, hidrogênio e metano, certo? Por isso, já vocês viram que se a gente tiver um maior teor de nitrogênio, porque a gente está fornecendo maior quantidade de ar, se aumentar a ração de equivalência, o PCI vai diminuir, pessoal. Também a mesma coisa com CO2. Se vocês tiverem rações de equivalência altas, isso pode favorecer a formação de CO2, e isso também vai contribuir com a diminuição do PCI, do gás de síntese. Beleza? Pessoal, já, evidentemente, a composição e o poder calorífico, eles estão ligados, tá? O fator que eu mencionei agora há pouco, a eficiência de gasificação. Essa aqui pode ser calculada de duas maneiras: eficiência quente e eficiência frio, tá? A eficiência quente corresponde a quociente de sumário entre a energia sensível e química do gás produzido e a energia química do combustível, ou seja, do poder calorífico do combustível que vocês forneceram. Por isso, pessoal, vocês já viram que tem um parâmetro que já está dependendo do poder calorífico da biomassa que vocês estão fornecendo no reator, tá? Isso já está afetando a eficiência quente. Enquanto que a eficiência frio é a energia química do gás, simplesmente, tá? Não considera a energia sensível, e a energia química do combustível, tá? Que a energia química do combustível corresponde ao PCI da biomassa, ou PCS, na verdade, que vocês sabem que a nível de laboratório a gente calcula com a bomba calorimétrica poder calorífico superior. A gente já viu as diferenças entre os poderes caloríficos em aulas anteriores, né? Mas aí vocês podem converter PCS a PCI, tá? E também a gente viu os diferentes tipos de base úmida, seca, combustível e tal, analítica, né? Pessoal, até agora, alguma dúvida, algum comentário com relação a essas variáveis que eu mencionei? Só uma pergunta, professor, sobre o PCI, né, sobre a contribuição de cada componente. O CO tem uma grande contribuição no PCI? O CO, o monóxido de carbono? Pelo que eu entendi. Então, boa pergunta. Realmente, quem tem a maior contribuição em base volumétrica, porque realmente lembre-se que a gente está trabalhando com gases, é o metano, tá? Só que nosso objetivo não é produzir gás de síntese com metano, sabe? Então, dos três compostos químicos, quem tem a maior contribuição é o metano. Por isso já você viu que como a gente tem pouco metano, a gente não ultrapassa valores geralmente de 15 megajoule no metro cúbico, enquanto já você sabe que o gás natural, que é 90% metano, tem 40. Já você viu a relação. Então, quem tem o maior é o metano, tá? E depois o CO. Beleza? Beleza. Show. Alguma outra dúvida? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre a modelagem de gasificação. No entanto, a gente vai ter só uma aula focada no processo de gasificação, pessoal. A gente vai ter uma aula mesmo só para falar das diferentes tipos de modelagem, certo? Pessoal, realmente uma modelagem a gente considera como dado de entrada a composição físico-química do combustível. Lembra que essa corrente, vamos analisar, essa foi aqui um paper que a gente publicou, tá? Lembra que essa corrente foi o que a gente analisou numa de nossas aulas, que a gente forneceu aqui a composição do combustível, lembra? Então, essa corrente aqui. Então, a gente tem que fornecer isso como dado de entrada. Também a temperatura desse combustível. Pessoal, muitas vezes
tem um processo que é torrefação, tá? Aí a temperatura vai ser maior, evidentemente, mas aí também a gente, como dado de entrada, no entanto, a gente possa considerar, a gente vai fornecer combustível e tal, sempre vai ser temperatura ambiente. Não sempre, tá? Também o ar. Pessoal, a gente também já sabe a quantidade de ar tipo assim, vocês podem fixar sua vazão, tá? Eu vou trabalhar com uma vazão de 10 kg/h de biomassa. Já com a ração ar combustível, que é um dado de entrada também, né? Aí vocês podem variar a quantidade de agente de gasificação formado, tá? Na verdade, formado não, fornecido, tá? E também tem outros parâmetros, como pressão, tá? Aí realmente a gente também fornece a pressão do processo, beleza? Então, pessoal, basicamente aqui, o que a gente tem nessa modelagem aqui que foi feita no Aspen, como a gente trabalhou com borra de petróleo, ela tem uma umidade quase nula, tá? 0,1, vamos falar. Então, não foi necessária aquela etapa de secagem. Aqui ocorre a decomposição ou de volatilização. Aqui já foi formado o taro, o char, os voláteis, aqui são separados, tá? Inclusive, nessa modelagem, pessoal, a gente não considerou formação de tar. Por quê? Pessoal, tar é muito complexo. Eu já vi alguns estudos, eu não concordo, não falo que está errado, mas, por exemplo, botam que o tar é C6H6, ou seja, que é benzeno. Tar não é benzeno, né? Então, a gente nessa modelagem não considerou formação de tar. Então, aqui a gente separou os voláteis, os quais são fornecidos aqui na etapa de oxidação. No entanto, uma parte do char também vai aqui, tá? Porque ela tem uma oxidação parcial para formar CO2. E, bom, aqui o char é fornecido já na zona de redução, onde ocorrem as diferentes reações que já vocês conhecem. Chifre, forma de vapor, de metano, etc. Baduar, né? Etc, etc, etc. Aqui a gente já tem um condicionamento, tá? Um resfriamento. E aqui a gente tem um processo de limpeza, né? Que foi simplificado num CEP, tá? Mas a gente já vai ver nessa aula que tem diferentes tipos de condicionamento e de limpeza. Não é tão simples assim, tá? Pessoal, vamos falar então de alguns aspectos cinéticos do processo de gasificação. O processo de gasificação, já comparado com a pirólise, pode ser modelado de uma maneira mais simples, sempre que a gente considere a pirólise como uma reação de uma única etapa, tá? Pessoal, aqui o que a gente tem, então, são diferentes tipos de reações, né? No entanto, aqui a gente não mostra a reação de secagem, aí meio que tem uma reação na qual, na verdade, você está retirando umidade, tá? Da biomassa. Então, é meio que a reação é simples. Água líquida produz água a vapor, né? Pelo calor que está sendo fornecido no leito, tá? Então, pessoal, já acho que na aula da Unicamp, estou lembrando aqui agora, que foi, acho que a aula 2 do curso aqui, eu já falei que a gente, nos gasificadores de leito fixo, a gente pode identificar de uma maneira mais fácil as etapas de gasificação, as quais são sequenciais, né? Secagem, pirólise, oxidação, redução, tá? Já quando essa é quando é concorrente, downdraft. Updraft, já você muda a ordem, tá? Troca, na verdade, oxidação para redução a ordem, beleza? Então, vamos falar um pouco das reações. No entanto, essas reações também ocorrem em leito fluidiçado, só que ocorrem ao mesmo tempo enquanto a partícula está escoando, né? E o diâmetro da partícula está diminuindo, né? Lembre-se que ele está escoando ao longo do reator. A gente vai ver os tipos de reatores daqui a pouco, tá? Então, pessoal, a pirólise
biomassa mais calor é uma reação endotérmica, produz coque, gases, alcatrão, condensáveis, tá? A oxidação de carbono, por isso já vocês viram que aqui teve uma pequena separação, né? Também deixar. Que é uma oxidação aqui, uma reação rápida, tá? Aqui é formado CO e CO2, tá? Aí já vamos falar um pouco da... Pessoal, aqui são só algumas de oxidação, só de carbono, tá? Tem outras reações de oxidação, beleza? No entanto, a gente só mostrou aqui as do char. Porque lembre-se que a gente já vai ter hidrogênio reagindo com oxigênio, vai produzir vapor também, né? CO mais O2 vai produzir CO2, né? Só que a gente não mostrou essas aqui, tá? Só focou na oxidação do char, né? Do carbono. Então, vamos falar aqui das reações na zona de redução. A gente tem as reações heterogêneas, essa é a reação de Badouard, tá? Olhem que elas são reversíveis, né? Aí já depende do equilíbrio químico, de acordo ao princípio de Chatelier, já isso depende da temperatura. Aqui, a reação de Schiff, tá? Desculpa, aqui a reação de Schiff, água-gás de deslocamento, que é uma homogênea, tá? Essas aqui, as três são heterogêneas, né? Aí depois, porque a gente vai ver qual a diferença, para quem não saiba. Então, a reação gás-água, que inclusive é conhecida como reforma de char às vezes, sabe? Ou reação carbono-vapor. A de reforma de metano e a homogênea aqui, que é de Schiff, que é água-gás, tá? Então, pessoal, já antes de continuar com essas últimas duas reações, a diferença entre o sistema homogêneo e heterogêneo, ou seja, de uma reação homogênea que é uma reação só em uma única fase. Nesse caso, era só fase gasosa, tá? Enquanto a reação heterogênea, que é essa aqui, a gente já tem água líquida, tá? Tem uma umidade presente, então estão as duas fases envolvidas. Né? Nas modelagens cinéticas, pessoal, a gente trabalha com duas fases, tá? A gente trabalha com fase gasosa e fase sólida. No entanto, a gente já sabe que tem uma reação homogênea, que tem uma reação de secagem, que tem uma umidade. A gente adopta isso na fase sólida, tá? Porque realmente é a umidade do combustível, certo? Então, já depois está o carregamento do alcatrão, que eu falei que essa realmente, isso aqui pode estar no reator em si, já com um catalisador, já uma gasificação catalítica, ou pode estar fora, como é o caso do gasificador aqui do Unicamp e do professor Rubens, tá? Ele tem um reator de reforma e tem um catalisador para craquear o alcatrão, tá? E também tem uma oxidação parcial dos produtos da pirólise, né? Que realmente, na verdade, essa reação 5 e aqui, tá? Junto com essas aqui. Só que olhem que eles mostraram essas aqui, né? Então, é isso. Pessoal, eu já falei da cinética um pouco na pirólise, tá? Essa cinética é obtida a partir de parâmetros cinéticos, né? Eu sei que é redundante, mas esses estudos são realizados a nível experimental, né? A gente aqui já pode ver, né, uma constante cinética, tá? A qual, por exemplo, pela forma, né, é da forma Arrhenius, né, da equação da Arrhenius. Esse aqui é o fator exponencial. Geralmente, pessoal, aqui é segundo a menos 1, tá? Aqui, pelo número, como é tão grande assim, né, dá para inferir que é Joule-mol, tá? Já aqui a constante universal dos gases, tá? 8,314. E a temperatura, já vocês sabem, em escala absoluta. Esse Y aqui, pessoal, representa a concentração, tá? Representa a concentração mesmo. Beleza? Esse aqui é para o caso de Badouard, tá? Aqui, para a reação de Schiff, a gente já tem uma constante aqui com essas concentrações, tá? E também aqui na forma Arrhenius,
Beleza? Esse aqui é o fator pré-exponencial, energia ativa de ativação, essa aqui também, tá? E também RT. Então, pessoal, realmente, esse aqui, realmente, essas concentrações que vocês veem, eles vão, é um produto aqui também, tá? Só que eles apresentaram separado. Vocês têm a equação da Arrhenius dessa forma assim, né? Só que aqui vai o produto da concentração das espécies envolvidas na reação. Olha que aqui estão as espécies envolvidas, tá? CO2, água e vapor, né? Então, aqui do mesmo jeito, CO e CO2, tá? E por aí vai. Geralmente, já essa concentração vamos falar assim, do combustível, né, vai só na reação de pirólise. Já vocês viram que é uma tendência, tá? Que esse aqui não tá a concentração do char, né? Só desses outros compostos químicos. Inclusive, dependendo do tipo de reação, também depende da pressão, tá? Aí a gente pode evidenciar aqui, né, que ela tem a pressão aqui, beleza? Então, pessoal, além disso aqui, vocês, além desse termo aqui, vocês vão multiplicar, né, vão ter um produto esse aqui, tá? Beleza? Pessoal, até agora alguma dúvida? Tá tudo tranquilo por aqui. Beleza. Mais alguém? Então, vamos continuar. Pessoal, tem outros fatores também importantes na cinética e também no processo de gasificação, tá? A temperatura. A temperatura de gasificação é função da razão de equivalência, né? Aqui a gente pode evidenciar essa tendência do metano, ele está diminuindo. Por quê, pessoal? Porque quando a gente já tem temperaturas maiores a 400 graus Celsius, essas temperaturas favorecem o craqueamento de hidrocarbonetos leves. As reações de pirólise são favorecidas, né, nessa condição, tá? Aqui, realmente, a gente pode evidenciar que o hidrogênio está aumentando, porque a razão de equivalência conduz a aumentos, tá, na razão de equivalência. Esse aqui é um caso com ar, tá? Por isso, olha que o sistema tem quase 50% de nitrogênio, tá? Aqui é hidrogênio, já, como eu falei, geralmente tem essa tendência. Inclusive, nos resultados que a gente viu para a borra, ele atinge um ponto de inflexão, né? Um ponto máximo, e depois ele vai diminuir, tá? Isso associado, pessoal, ao princípio Letelier, né, das condições operacionais, das temperaturas. Só que na borra, pessoal, a gente atinge temperaturas maiores, tá? Essas temperaturas são bem baixas mesmo, para uma gasificação, né? Então, são tendências que a gente pode explicar através das reações que já a gente viu no processo. Teor de umidade. Pessoal, a gente já tinha falado que a gente tem que fazer um pré-tratamento para a biomassa, tá? A gente fornece geralmente para um teor menor do 10%. Se a gente tiver essas porcentagens tão altas, olha, aí a gente tem metano, aqui a gente sempre tem pouco metano, né, no gás de síntese, mas olhem, favorece aumento de CO2, tá? Que não é um produto desejável, e diminui o monóxido de carbono, né? Esses são nossos gases combustíveis, vamos falar assim, né? Favorece um pouquinho, sim, e tal, o hidrogênio, mas olhem como vai diminuir pra caramba isso, tá? Então, é complicado, né, pessoal? Esse teor de umidade presente no combustível. Pessoal, eu sei que é muita informação. Eu só vou apresentar rapidinho os tipos de gasificadores, tá? Na próxima aula, vamos continuar com esses slides aqui, tá? Vamos continuar com esses slides. Sim, porque ainda falta sistemas de limpeza, tá?
e outras coisas. Então, eu vou apresentar os tipos de gasificadores, né? A gente já sabe que tem de leito fixo, e de leito fixo são 3, né? Updraft, em inglês, que é contracorrente, downdraft, que é concorrente, né? Por que são definidos aqui? Sim, pessoal, pela direção do fluxo, né? Já no concorrente, os gases, eles estão descendo e o ar também. Mas, no entanto, aí, pessoal, no updraft, vocês sabem que o combustível está descendo e os gases estão ascendendo, porque vocês estão fornecendo o ar na parte inferior do reator, né? Então, aí, no leito fluidizável borbulhante e circulante, eles são ascendentes, né? A direção dos fluxos. Então, porque eles sempre estão, vamos falar assim, é meio que um ciclo, né? Então, são cíclicos, vamos falar de um jeito. E de leito arrastado. Esses aqui são... eu vou mostrar o estudo que eu falei de um reator de leito arrastado para que vocês deem uma olhada, tá? Eu tenho uma representação esquemática aí, tá? Mas é melhor que também vocês vejam a nível industrial, beleza? Então, a gente tem, vamos relembrar, leito fixo, updraft, downdraft e crossdraft, que é de leito cruzado. E leito fluidizado, borbulhante e circulante. E uma terceira classificação, leito arrastado. Pessoal, também tem reatores de 2 estágios, tá? Então, tem reatores de 2 estágios, os quais fornecem ar em 2 pontos do reator. Eu acho que nessa aula de hoje a gente não vai enfocar nisso, porque realmente já é muita informação hoje de gasificação, tá? Mas vamos mencionar um pouco esses principais, né? Pessoal, agora a gente já pode enxergar melhor os gasificadores que eu mencionei, tá? Esse aqui, apresento aí para vocês, é o downdraft, o concorrente. Aí vocês fornecem a biomassa, tá? Na parte superior, normal. Ocorre a secagem, a pirólise, combustão, oxidação, né? E a redução. E aqui as cinzas, né? Então, já vocês viram que por isso eles falam que tem os gases, né? E a biomassa tem a mesma direção, né? Até o ar, né? Vamos falar assim, que fica aqui, no entanto, mas todos estão na mesma direção, né? Descendendo. Aqui, pessoal, na updraft ou contracorrente, a gente fornece da mesma maneira, tá? A biomassa, só que a secagem ocorre no mesmo ponto, tá? A pirólise também. Só que olhem que aqui está ocorrendo a redução. Por quê, pessoal? Porque aqui, pessoal, a gente tem ar que está sendo fornecido na parte inferior. Então, o gás, ele está saindo aqui, tá? Ele não está saindo por embaixo, ele está saindo na parte superior também, né? Então, updraft, downdraft. Esse aqui, pessoal, é um gasificador de duplo estágio, tá? Que a gente fornece o combustível na parte superior. Aqui tem um ar, né? Tem um estágio de ar, tem outro estágio de ar, tá? E o gás produzido está saindo na parte inferior, e as cinzas também. Evidentemente, lembra que a grelha fica aqui, tá? A grelha fica aqui e aí estão caindo as cinzas, né? Vamos falar assim, que as cinzas não chegam até o fundo do reator, né? Tem uma grelha aí para vocês retirarem essas cinzas, beleza? Então, esse aqui é um gasificador, reator de duplo estágio, tá? Esse aqui, pessoal, foi o que eu falei, essa letra D aqui, é de leito cruzado, né? É o cross-draft. Vocês fornecem o combustível, tá? Aqui, né, na parte superior, ocorre a secagem, a pirólise, e aqui, no mesmo tempo, ocorre a oxidação e redução, porque vocês estão fornecendo ar de um lado e o gás está saindo do outro, entenderam?
é aqui onde está ocorrendo basicamente todo o processo todo, né? E aqui tem a grelha e tal. Inclusive tem um parafuso, né? Que às vezes ajuda para retirar um pouco as cinzas, né? O char que está sendo produzido. Aqui, pessoal, a gente tem leito fluidizado borbulhante, né? Pessoal, olha que vocês fornecem o combustível aqui, tá? Aqui tem a grade e tal. Só que aqui vocês estão fornecendo o meio de fluidização, né? Ar, oxigênio, vapor. E olhem que, tipo, já vocês não veem essas etapas igual que aqueles outros gasificadores, né? Então, olhem aqui. Ele está sendo aqui, a partícula está escoando, né? Até ela se desintegrar completamente. Aqui estão saindo os gases, né? As cinzas, partículas. E aqui é o gás de síntese, tá? Só que aqui na figura aparece biogás. A mesma coisa com esse aqui, o borbulhante, e o circulante é muito similar, tá? Aqui, pessoal, esse additional sand, que é a areia, é para o leito, tá? Para aquecer o leito. Então, como portador energético, tá? Aqui, então, pessoal, está ocorrendo essas reações do mesmo jeito. Vocês fornecem o combustível, também um portador energético, e aqui está sendo esse processo cíclico, tá? Esse é um leito fluidizado circulante, tá? Pessoal, eu não vou entrar nas definições agora, né? E a gente já viu um resumo rapidinho, basicamente isso era mesmo que eu ia mostrar nos slides, só que a gente pode voltar aí no mesmo slide, né? A gente vai iniciar aqui, tá? Tipo, aqui nesse slide. Vocês me relembram amanhã. Eu vou mostrar então. É que eu não lembro qual é o nome do paper mesmo. Eu sei que eu citei, e por isso é mais fácil achar. Aquele do leito arrastado, tá? De Ashizawa. Então, a resolução não é muito boa, né? Mas olhem que é um reator bem grande, tá? Aqui meio que está também uma representação esquemática, tá? Olhem que é bem diferente os gasificadores que a gente viu, né? Olhem que aqui alimentaram orimúcio, né? Um óleo pesado. A origem desse combustível é da Venezuela, tá? Olhem a pressão, 1,9 megapascal. É alta, né? Pra caramba. A gente é gasificação. Na verdade, isso aqui está querendo indicar que é ar enriquecido com oxigênio, tá? Então, é isso. Esse era um... Aqui também tem já mais detalhes, né, do gasificador e tal. Mas já vocês viram que, pessoal, esses tipos de gasificadores, eles podem gasificar qualquer coisa. Olha a capacidade. É grande, é industrial mesmo, 100 kg a hora. Estão vendo? Em inglês, arrastado é desse jeito, tá? Entrained. Então, a gente viu esse aqui, tá? Tem outros. Realmente, amanhã eu vou mostrar algumas fotos também, já mais alguns projetos aqui no Brasil de gasificadores, tá? Mas já vocês viram que realmente, olha que ele falou uma coisa interessante da aplicabilidade a Integrated Gasification Combination Cycle, né? Que realmente a gasificação, pessoal, surgiu com esse objetivo, sabe? De gasificação de carvão, né? Coal Gasification, coupled to essa tecnologia aqui, tá? Então, é um paper bem interessante, realmente um pouco antigo, tá?
Mas isso era o que eu queria meio que mostrar aí desse leito. No entanto, não dá para ver muito bem, né? Mas é bem grande, né? Inclusive, vocês sabem que trabalhou também com leito fluidiçado a nível de laboratório, eu acho que é grande, sem comparação, pessoal. Já uma vazão de 100 kg/h é muita coisa, tá?